Salve, salve, amigo tricolor, amiga tricolor, raizeiros de todo o planeta. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área. Triste, chateado, decepcionado, frustrado e um monte de coisa aí que toda a torcida são paulina está sentindo nesse momento. Eu vou dividir basicamente a análise do São Paulo, da campanha e desse jogo em dois aspectos, né? Se vocês me permitirem, é claro. Nós vamos falar de duas coisas que eu imagino que caibam na avaliação e na análise da partida e da campanha que o São Paulo fez. Primeira coisa, eu queria agradecer demais, cara, demais. Vocês sabem que eu estou fazendo uma viagem aqui, estou por Lisboa, né? E, porra, cara, poder encontrar a torcida São Paulina, cara, gente que trabalha, brasileiro que tá aqui há muito tempo, né? O Thiago, o Alexandre, porra, cara, tanto cara legal, tanto cara fantástico que tava lá junto da gente, o Fernando, né? A torcida independente, Dragões da Real, cara, tanta gente lá no bar, vocês viram as fotos no Instagram, né? Então foi muito legal poder se sentir em casa com os torcedores são paulinos, com os irmãos são paulinos que a gente tem por esse planeta. Cara, não tem nem o que falar. Muito legal essa experiência, né? Poder viver, poder conversar com esses irmãos e esses amigos aí que estão tanto tempo longe do Brasil, mas que mantêm esse coração são paulino cada vez mais forte, cantando como se estivesse na arquibancada, vibrando como se estivesse no Morumbi, né? Primeira coisa que eu tenho que destacar é isso, eu não poderia deixar de falar a respeito dessa situação. Pois bem, duas coisas que eu vou separar basicamente na avaliação que eu vou fazer do São Paulo, da campanha e da partida de hoje. Nós chegamos além daquilo que a gente imaginava? Eu creio que sim, Quando eu analiso o São Paulo como campanha, eu acho que a gente foi além daquilo que a gente podia imaginar possível acontecer. Chegar na final do Paulistão. Chegar na final do Paulistão eliminando o Curica. Chegar na final do Paulistão ganhando o primeiro jogo do Palmeiras por 3-1. Então, assim, o São Paulo galgou passos, o São Paulo desenvolveu, o São Paulo cresceu de uma tal maneira que eu, particularmente, eu quero saber também a opinião de vocês, não esperava ser possível ainda no Campeonato Paulista. Claro que a expectativa e a esperança é sempre de que o time produza mais, de que o time se desenvolva mais, né? Que o time de alguma forma possa se fortalecer cada vez mais. Mas eu não esperava ainda no Paulista, diante do que eu tinha assistido, o São Paulo chegar numa final. Pois bem, isso é uma coisa que eu ponho à parte. A outra coisa, gente, é o São Paulo ter a possibilidade, os jogadores terem a possibilidade de levantar o título, de ser bicampeão paulista contra o Palmeiras, né? Um elenco mais tarimbado, um elenco mais caro, um elenco com mais dinheiro, um elenco bicampeão da Libertadores, blá, 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 essa coisa toda. Ganhando o primeiro jogo por 3-1 e chegando nessa partida final, apresentar o futebol pequenininho que o São Paulo apresentou. O São Paulo apresentou um futebol, infelizmente, pequenininho. Não, eu não estou colocando tudo a perder, bababé, porque não vale nada, porque nada tá bom. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que a chance que nós tínhamos de poder levantar um título era muito grande nessa partida, né? Diante daquilo que a gente apresentou para ganhar esse título. O São Paulo não jogou absolutamente nada. Estive com o Eduardo lá nesse jogo, que me acompanhou na partida, e ele mesmo comentou, o Everton não fez defesa nenhuma. E é verdade. Muito da partida é analisado também por esse aspecto. Que tipo de perigo nós levamos à meta palmeirense? Zero. Pois bem, aí a gente vai encontrar algumas coisas que talvez pudessem ser diferentes na partida. Que talvez pudessem, de alguma forma, nos trazer um resultado diferente. Essa é a questão. Eu não questiono muito o fato do Rogério ter entrado com o mesmo time que ganhou o primeiro jogo. Por que eu não vou questionar? Porque me parece uma coisa óbvia, né? O treinador privilegiar os jogadores que ganharam o primeiro jogo. Então, assim, seria uma atitude meio que de alto risco ele apresentar um time, sei lá, eu com uma mudança, de repente o Rigoni ou o Luciano no Éder, de repente o Nicão no Igor Gomes,
Eu não sei se ele podia proteger mais esse meio de campo, em vez do Igor Gomes, o Patrick começar jogando. Eu não sei, talvez ele pudesse, de repente o Arboleda, mesmo que chegou atrasado no treino, porque é um zagueiro mais experiente, de repente o Miranda, porque é um jogador... A gente pode questionar uma série de coisas. No final, eu vou continuar entendendo que é natural que o Rogério entre com o mesmo time que ganhou a primeira partida. Agora, veja bem, a partir do momento que o time não funciona, a partir do momento que o time não se estabelece em campo, não ocupa os espaços que o São Paulo tem ocupado nos últimos tempos, eu esperava uma decisão rápida do Rogério. Isso eu esperava. Eu esperava um comportamento em que fizesse com que o Rogério pensasse rápido. E pensar rápido passa pelo fato de Igor Gomes e Éder não estarem jogando nada no primeiro tempo. Novamente, nós começamos com 2 jogadores a menos contra um time com mais dinheiro, contra um time potencialmente mais forte, né? Contra um time que vive um momento aí de bicampeonato de Libertadores e uma série de outras coisas. Então, para mim, faltou a velocidade do Rogério Ceni em enxergar esse tipo de coisa. Ou se enxergou esse tipo de coisa, não colocou em funcionamento. Porque ficou muito claro para mim, o time veio com uma proposta de ser mais fechado. Ok, até aí tudo bem, eu estou defendendo um placar de 2 gols de diferença. Eu estou defendendo um 3-1 do primeiro jogo. Só que o complemento disso é o quê? Um contra-ataque efetivo. E o São Paulo não teve, né? Então o São Paulo apenas se defendeu e não conseguiu fazer a segunda parte, que era sair para o contra-ataque. E aí entra um meio de campo necessitado de postura, necessitado de posse de bola, necessitado de ocupação de espaço no campo, que o São Paulo não teve. O Maia não fez a mesma partida que vem fazendo, até aí tudo natural, porque é um menino. O Nestor não fez a mesma partida que vinha fazendo. O Alisson não jogou e o Igor Gomes eu não preciso falar. Ou seja, nós não tivemos meio de campo. O Palmeiras sufocou o São Paulo, o Palmeiras enfiou o São Paulo na sua área e fez daquilo o que ele bem quis da partida. Ele conduziu o jogo sem a mínima atuação ou retribuição, eu estou dizendo, no sentido de confrontar o Palmeiras com relação àquilo que a gente esperava do São Paulo. O São Paulo não teve postura, o São Paulo não teve atitude, o São Paulo tinha uma oportunidade gigante na mão. O São Paulo tinha 90 minutos para resolver a partida. E depois dos 4-0, talvez nem os 90 minutos para resolver a partida. De repente, um 3-1 que nos levasse pelo menos aos pênaltis. Mas nem isso o São Paulo conseguiu. Para mim, faltou essa visão mais rápida de entender que o que não estava funcionando deveria ser trocado rapidamente. E quando foi trocado, é aquilo. O Luciano não funcionou, o Nicão não funcionou, o Rogério, no segundo tempo, ele muda a defesa para não tomar mais gol e logo toma o terceiro gol. Ou seja, o antídoto que ele tentou para parar, para bloquear o Palmeiras, já deixou de valer nos 3 primeiros minutos de jogo. E aí, quando o Palmeiras fez 3-0, o jogo caiu na maciota. O jogo caiu na mão do Palmeiras, do jeito que o Palmeiras precisava. Com o São Paulo ineficiente para poder produzir alguma coisa diferente daquilo que a gente esperava. Portanto, é assim, gente, eu queria dividir muito bem as coisas. Se por um lado, se a gente pensar em campanha, o São Paulo superou a expectativa, e eu quero saber também a opinião de vocês, porque eu estou falando o que eu sinto e o que eu vi. Por outro lado, faltou em 90 minutos a tal da atitude que a gente tem pedido, a organização que a gente tem pedido, o rápido funcionamento e visão para as alterações necessárias a fazer o São Paulo sair daquele buraco que o São Paulo entrou no primeiro tempo. Ou seja, em 90 minutos, nós perdemos tudo aquilo que nós construímos contra o Curica, antes contra o São Bernardo, contra o Curica, contra o Palmeiras, e na primeira partida contra o Palmeiras. Infelizmente. Mas é isso daí.
faz parte do pacote, faz parte. A gente está triste, a gente está frustrado. Uma final, penso eu, você não pode tomar 4 gols numa final, você não pode, né? Eu não vou analisar jogador por jogador, mas eu quero entender algumas coisas. O Jandrei não é goleiro para o São Paulo. Ah, o Rony queimou o Jandrei. Não, eu não queimei o Jandrei, mas não dá. O Jandrei não é um goleiro para o São Paulo. Como o Volpi não é goleiro. Então, assim, a gente começa a entender algumas verdades, né? O segundo gol do Palmeiras, vocês me desculpem se eu errei aí, o gol de cabeça do Danilo. O Jandrei tem que sair naquela bola. Aquela bola quase na pequena área. Ele tem que sair naquela bola. Ele tem que dar um murro naquela bola, né? Então, assim, tem coisas que nós precisamos melhorar. Nós precisamos de um goleiro melhor, né? Ah, o Diego e o Léo vão jogar. Tá bom, vai manter o Miranda e o Arboleda no banco? Não sei. Não sei se é o caso. Eu não sei se é o caso de manter Miranda e o Arboleda no banco e o Diego Costa e o Léo jogando. Eu não sei. Ah, mas por causa de uma partida você vai queimar. Não, não é isso. É que na hora da decisão tem o peso da experiência. E isso, infelizmente, acabou não contando para o São Paulo nesse momento. Eu quero deixar para o final uma outra coisa que para mim é a cereja do bolo desses 4-0. A cereja do bolo dessa derrota que pouca gente realmente esperava. Não que a gente não esperasse a derrota, mas talvez a gente não esperasse a perda do título. Manter Igor Gomes o jogo inteiro. Isso não tem desculpa, isso não tem explicação, né? E o Igor Gomes deu a cereja do bolo no 4º gol do Palmeiras. Não se mantém um jogador dentro de campo que não faz absolutamente nada, que não produz absolutamente nada a favor do São Paulo. Derrota, perdemos, estamos tristes, mas é isso daí. É levantar a cabeça e reconstruir um caminho aí que a gente espera que o Rogério possa conduzir com maestria, com trabalho, né? E tentar de alguma maneira aí buscar um título de Sul-Americana, que eu acho que o que pode, nesse momento, ainda nos trazer um pouco de alegria. O Rogério falou na coletiva que vai buscar a vaga na Libertadores, que é a grande conquista do São Paulo. E, infelizmente, nos parece que, não para a instituição, mas para a realidade do elenco que a gente tem, é o mais próximo que pode acontecer. Rony Thierry, São Paulo, Raiz na área, triste, chateado, mas vamos seguir em frente, meus irmãos. Grande abraço, saudade de todos aí, fiquem bem e abraço demais para a torcida São Paulina aqui em Portugal. Tamo junto, até mais.